Olá, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição, onde eu mostro para você alguma coisa do mundo teológico. E hoje eu tenho muitos livros para mostrar para você que chegou aqui no canal. Eu nem sei se eu dou conta mais de gravar vídeos assim, mas vamos experimentar. Então, senta aí, pega uma coca, um café e simbora, porque tem muita coisa boa que talvez você não conheça, ok? Bem, eu quero começar com os livros que já estão abertos, chegou algumas coisas lá na minha caixa postal, mas eu vou começar com esse livro aqui, que é bem interessante. Eu acho que eu mostrei ele antes de sair para a viagem, falando que eu iria levá-lo, mas eu não falei sobre ele ou o porquê que eu adquiri esse livro aqui, ó. Viva o Extraordinário, do Pastor Lipão, da editora Quatro Ventos. Esse é um livro que tem um título, no mínimo, diferente daquilo que eu leio, né? Viva o Extraordinário puxa bastante para aquela teologia coach, para aquela teologia de que você vai viver o inimaginável, que você nasceu para vencer, aquele tipo de coisa. Porém, quem fez uma resenha desse livro e gostou bastante foi o Iago Martins, lá do Dois Deuses de Teologia. Ele falou sobre esse livro, falou que provavelmente esse Viva o Extraordinário você só vai entender depois que ler o livro, mas que não tem nada a ver com a teologia coaching. Bem, o Iago Martins é um forte crítico da teologia coaching, então eu acredito que esse deve ser um livro que não vá na pegada da teologia coaching. É um livro muito belo, apesar da capa ser muito difícil de ler o título, né? Eu postei a capa desse livro lá no meu Instagram, lá no @noticias teológicas, e as pessoas falaram que não conseguiam ler o título. Mas está aqui, então, Pastor Lipão. Eu acho que esse é o primeiro livro do Pastor Lipão. O Pastor Lipão tem presença muito expressiva nas redes sociais. Vamos ver, então, o que ele fala a respeito de viver o extraordinário. Nós temos aqui indicações de Flavinho Marques, que é um pastor da Igreja Lagoinha, do Douglas Gonçalves do Jesus Cop, do Rodolfo Abrantes e do Alessandro Vilas Boas. Bem, não são pessoas que eu costumo ler ou que eu costumo seguir e pegar indicações de leitura. Como eu disse, eu estou indo na confiança daquilo que eu ouvi da resenha do Iago Martins, ok? Nós temos aqui no sumário O Amor e a Ira de Deus, Organizando a Bagunça, Um Banho de Realidade, Quem Poderá Nos Defender, O Milagre de Três Tempos, Jesus Inaugura o Extraordinário, Vida Nova, Lifestyle Novo e Escravos da Liberdade, ok? Vamos ver então se eu consigo ler Pastor Lipão. Eu não conheço muito ele, sei que é o pastor do Bibo e gosto muito do Bibo, gosto muito daquilo que o Bibo prega, ou pelo menos apresenta ali no seu podcast. Então acredito que vai ser uma boa leitura, apesar desse título. Bem, o que chegou mais aqui? Eu tenho dois livrinhos aqui da CPAD, do Justo Gonzalez, que é um autor já muito conhecido aí, né? Principalmente na questão da formação do cânon, história da igreja. E aí nós temos aqui Uma Breve História do Domingo, que saiu pela editora CPAD, Sua Adoção pelos Cristãos, Significado e Mudança ao Longo dos Séculos. Então, por que é que nós cristãos adotamos o domingo e não o sábado como o dia do Senhor? Tá aqui o Justo Gonzalez, ok? E também nessa mesma pegada, nessa mesma coleção, temos aqui Semana Santa, Origens e Significado, Justo Gonzalez, também, ok? Bem, tá passando o carro de som, mais uma vez o Supercenter, o único supermercado no século XIX que ainda utiliza carro de som para fazer propaganda. Está passando por aí, mas eu não vou parar de fazer o vídeo, vocês sabem, é um vídeo sem edição. Inclusive, esse vídeo deve ficar longo, porque tem muita coisa para mostrar para vocês. Olha o Supercenter, aproveite as ofertas do Supercenter. O único que ainda aceita sal na troca de mercadoria. Olha só. Não é possível, não é possível, não é possível. Na rua principal, viu? Supercenter. Simbora? Acho que agora vai baixar um pouquinho o volume e vai dar. Bem, o próximo livro que eu quero apresentar é o livro do meu pastor, o pastor Leandro Peixoto, uma nova edição do livro A Mão de Deus. Está aqui a mensagem do profeta Joel e a providência de Deus na história. Pastor Leandro Peixoto, com o prefácio do Augusto Nicodemos.
agora editado pela editora Pronovos. Esse livro tinha saído primeiramente lá na Box 95, na finada Box 95, depois saiu também no Review, no Clube Review, então deve ser um bom livro, né, para essas duas boxes terem interesse. E aqui eu tenho um escrito nesse livro, né? O último apêndice desse livro foi escrito por mim. Eu falo sobre a má utilização do Salmo 91, ok? Essa é a única coisa ruim do livro, o restante é magnífico. Pastor Leandro Peixoto com certeza é um dos pastores que tem maior profundidade na exposição bíblica. Se você não acredita, pegue aí o canal do Pastor Leandro Peixoto, que se chama Pastor Leandro Peixoto. Você vai ver algumas exposições que ele faz das escrituras, ok? Um pastor profundo e profundamente expositivo. Então, está aqui A Mão de Deus, do pastor Leandro Peixoto. Eu tenho 2 livrinhos aqui, vocês já sabem, um vai para o sorteio. Tem alguém me ligando, mas eu vou recusar a ligação agora. Pronto. Bem, simbora. Qual é o outro livro que está aqui? Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coaching. Iago Martins, Pedro Pamplona e Guilherme Nunes, pela editora Dois Dedos de Teologia. Sim, eu já tinha conseguido colocar a mão nesse livro há muito tempo, mas como ainda não tinha sido lançado para todo mundo, eu não expus. E agora, então, está aqui. Quero ver se eu começo a leitura desse livro ainda essa semana, para ver, quem sabe, no máximo daqui a 10 dias, nós termos a resenha desse livro. Você é o ponto fraco de Deus. Vamos ver o que Iago Martins, Pedro Pamplona e Guilherme Nunes têm a dizer sobre a teologia do coach. Está aqui também. Se você quiser adquirir esse livro aqui, adquira lá na Antioquia Books, ok? Entra lá, www.antioquiabooks.com. Eles já têm para vender, então fica aqui a minha indicação. Próximo, nós temos 2 livros do C.S. Lewis, os 2 novos lançamentos do C.S. Lewis pela Thomas Nelson Brasil. Nós temos aqui Anatomia de um Luto, onde o C.S. Lewis vai escrever quando ele perde a sua esposa. Então ele escreve sobre isso. Diz que é um livro muito polêmico, porque o C.S. Lewis diz ter sido aqui muito verdadeiro nos sentimentos que ele estava sentindo. Então tem pessoas que falam que não esperava ler isso do C.S. Lewis, mas ele foi muito sincero nos seus sentimentos. E temos aqui também O Problema da Dor, ok? Então, 2 livros que falam sobre dor, falam sobre luto, que são bem conhecidos de quem acompanha aí o C.S. Lewis, né? Quem acompanha a obra do C.S. Lewis, e diz que são livros muito interessantes de se ler sobre esses assuntos. O que mais? Eu não sei se eu mostrei, mas vou mostrar de novo, que nós temos aqui O Grito de Eva. A Violência Doméstica em Lares Cristãos, da Marília de Camargo César, da Thomas Nelson Brasil. Esse é um livro que eu fiquei sabendo dele aí nas redes sociais e pela polêmica. Obviamente, há muita polêmica, porque quando fala sobre a violência contra a mulher, aí tem aquele papo, né, dos feministas ou das feministas entrando e falando que tudo é violência da mulher, mas aí existe o outro lado, que nada é violência contra a mulher, que é tudo exagero. Mas eu gostei bastante da exposição que foi feita lá no BTcast. Tem um BTcast lá do Bibo a respeito desse livro, com a autora lá, expondo os seus argumentos. Tem algumas coisas problemáticas lá que ela fala, que ela diz. Eu não sei, eu tive a impressão que ela colocou assim meio que todo mundo no mesmo balaio, como se a igreja inteira, a igreja evangélica inteira fosse uma só e tivesse sempre a mesma postura a respeito da violência contra a mulher. Mas achei interessante o livro, então está aqui. O Grito de Eva, Violência Doméstica em Lares Cristãos. O que mais? Não sei se eu mostrei esse livro, mas se eu mostrei, eu mostro de novo, porque vale a pena. Que é esse aqui, ó, Graça em Glória, do Tiago Albuquerque, 2ª edição, revista e ampliada, também pela Dois Dedos de Teologia. Esse é um livro que vai combater o universalismo, ok? Então existe uma doutrina que fala que no final todo mundo vai ser salvo, ok? No final o amor vence. Tem um livro, né, que defende o universalismo, que eu acho que é justamente isso. No final o amor vence. E aqui então nós temos o Tiago Albuquerque combatendo essa heresia do universalismo, de que no final todo mundo vai ser salvo, que não importa se você se converteu ou não,
se você entregou a sua vida a Cristo ou não, no final vai dar tudo certo, ok? E aí aqui nós temos a exposição de como isso é mentira, de que a Bíblia não fala que no final vai dar tudo certo para aqueles que não creram. O que mais? Muito bem, tem alguns livros que chegaram para mim, enviados pela editora, enviados também pelo autor. Esse aqui quem me enviou foi a editora Sal Cultural, que é do Vic, eu não sei pronunciar o segundo nome dele aí, que é o livro A Esperança do Evangelho, uma introdução à escatologia wesleyana. Está aqui. Então aqui nós temos escatologia wesleyana. O que mais? Enviado, se não me engano, pelo autor, porque eu peguei esses livros lá na Antioquia Books, os autores deixam lá com Mendes para o Mendes me passar, e eu acho que foi o autor que me enviou esses 2 livros. Eu achei bem interessante a proposta. Aqui nós temos Jaziel Guerreiro Martins, com o livro Como Entender os Textos Mais Polêmicos da Bíblia, aqui do Evangelho de João. Então, algum texto que você tenha dúvida no Evangelho de João, nós temos aqui o Jaziel Guerreiro Martins te explicando. Deixa eu recusar de novo uma ligação. Temos ainda também aqui como entender os textos polêmicos da Bíblia nos Evangelhos sinóticos, ok? Do mesmo autor. Eu achei interessante, né, fazer isso assim por livro, ou então separar aqui o Evangelho de João, os Evangelhos sinóticos. Tomara que tenha dos outros livros, principalmente do Novo Testamento, porque tem muito texto polêmico, muito texto que talvez você ache que há uma contradição nas Escrituras ou qualquer coisa nesse sentido. E aqui nós temos o Jaziel Guerreiro Martins tentando te explicar, tá bom? Muito bem. O que mais? Temos aqui pela Adriana Cardoso. A Adriana Cardoso também me enviou esse livro, Guia para Mulheres que Desejam uma Mente Renovada e uma Vida Transformada. Temos aqui De Milho a Pipoca. Ok? Muito bem. Muito obrigado, Adriana, pelo seu envio. Achei muito interessante a capinha, né? Mulher aqui. Deixa eu mostrar a autora aqui, ó. Esta é a autora. Adriana Helena Alves Cardoso, serva do Senhor Jesus, casada com o pastor Fernando Lemos, mãe de Helena e da Heloísa. É enfermeira e missionária, plantadora da igreja pela Junta de Missões Nacionais. E juntos plantaram a Vibe Igreja na região oeste da cidade de Goiânia. Então está aqui. Muito obrigado, Adriana, pelo seu envio. Temos ainda aqui outros livros que chegaram para mim. Se Deus existe, por que existem ateus? Aqui do R6 Pro. Se Deus existe, então, por que existem ateus? Da editora Vida Nova. Aí nós temos aqui pela editora Trinitas um livro muito interessante, Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã. Olha só, bem interessante. É um livro fininho, eu imaginava ser um livro maior, mas é um livro fininho, do Michael Kruger. Vamos ler logo, naquela vibe de ler sobre política. E aí nós temos do Paul Washer, O Chicotinho de Jeová, Meios Essenciais da Graça. Está aqui, ok? Gosto muito de escutar as pregações do Paul Washer, mas ainda não li nenhum livro do Paul Washer. Ok. Bem, vamos agora então abrir aqui o que chegou na minha caixa postal. Deixa eu ver aqui. Caramba, eu devia ter aberto esses negócios antes, né? Porque assim, como é correio, precisa embalar muito bem. E aí depois é difícil de tirar. Opa, já tá para ver aqui o livro. Caramba, mas esse aqui embalou assim com medo do correio, sei lá. Fazer ping-pong com os livros. São 2 livros? Não, um livro só. Quem me enviou foi a própria Thomas Nelson Brasil. Obrigado, Thomas Nelson Brasil. E qual que é o livro? Do John Knox. Sobre predestinação. Ok, vocês viram o último vídeo do Iago Martins, onde ele fala a respeito do pessoal que estava falando mal da Thomas Nelson Brasil e das edições da Thomas Nelson Brasil a respeito desses clássicos. E aí, olha, eu nem sabia que a editora tinha me enviado. Obrigado, Thomas Nelson Brasil. John Knox
sobre predestinação. Aqui nós temos a origem do presbiterianismo, né, do John Knox, e falando sobre predestinação. Quem sabe, né, dar esse livro para o Mendes e aí ele se converta dos seus maus caminhos. Que mais aqui? Tem um negócio que chegou da estante virtual. Eu espero que aqui dentro, não sei se vai ter quem foi que me enviou. Vou ver aqui. Tá da estante virtual. Eu espero que a pessoa depois fale quem foi que me enviou. Porque aqui não tem. Remetente Livros Universos 3, que é o nome da... É, só isso mesmo. Assim, eu imagino que não deva ser a própria loja que me enviou, né? Deve ser algum seguidor do canal que me enviou. E olha só, Warren Wisbert. A verdade de cabeça para baixo. Descubra como a sabedoria incomum dos paradoxos da Bíblia pode dar novo significado à sua vida. Muito bem, não sei quem me enviou, mas muito, muito obrigado por ter me enviado o livro. Muito interessante, né? Parece muito com aquele outro livro lá do Jesus Cop, lá publicado pela Jesus Cop lá inicialmente, que é O Reino de Ponta Cabeça, alguma coisa assim, né? Aqui é A Verdade de Cabeça para Baixo, pela Geográfica. Muito obrigado também. E aí nós temos mais um aqui, esse daqui da Editora Petra. A Editora Petra sempre me envia coisas, mas de vez em quando me envia coisas que eu acho que elas não percebem que não é aqui pro canal. Mas espero que esse aqui seja. Vamos ver. Deixa eu ver. Parece ser uma coisa bem interessante. Normalmente me enviam lá do Padre Reginaldo. Eu não sou fã. Mas esse aqui parece ser um livro interessante. A Editora Petra me enviou Thomas Merton, Homem Algum é uma Ilha. Aqui atrás está falando o seguinte: eis um livro escrito por um homem de Deus para homens de Deus. E como tal pode ser valioso também para aqueles homens de boa vontade que ainda não têm Deus no coração. O elogio do jornal The New York Times ao livro que você agora tem em mãos acabou por revelar-se uma profecia. Mais de 60 anos após seu lançamento, caramba, é um livro antigo. Homem Algum é uma Ilha, um dos mais importantes títulos do monge Thomas Merton, continua a fascinar leitores de todo e qualquer viés religioso. Motivo? A universalidade a que chega a um homem que, em 16 belíssimos ensaios, volta-se para todos os que buscam valores duradouros por meio de um mergulho profundo na espiritualidade humana. Muito bem, então, Editora Petra me enviou Thomas Merton, Homem Algum é uma Ilha. Muito bem, pessoal. O link para todos esses livros está embaixo na descrição desse vídeo. Você sabe, se você comprar por esses links, você ajuda o nosso canal. E esses foram os livros que chegaram, os últimos livros que chegaram aqui no Livros e Teologia. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.